Vamos lá. O que tá rolando aí? Sabe fazer? Peraí, eu só te mandando a última. Você tem qual bimestre no quarto? Quais arquivos você me mandou? É, você tá Segundo no bimestre, primeiro arquivo. terceiro bimestre, quarto bimestre. Só falta o primeiro bimestre, então, eu acho. Não, mas esse que você tá é qual? Ah, esse arquivo que eu peguei aqui? Ah, É, quarto bimestre. quarto. Tá. E aí, vamos fazer então? Dá uma lida aí e vê o que tá É. rolando. Esse eu errei na prova. Mas enfim. Bem, qual é a velocidade? Valor da velocidade quando D igual a 6. Então, o que a gente pode interpretar do que está rolando? A força é constante 18, certo? Ali quando é 6. Concorda comigo? Certo. Certo. Sim. Então, bem, força constante, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então dá para saber qual é a aceleração, certo? Porque se a força é 18, a massa é 2. Sim. Qual que é a aceleração, né? Sabendo a aceleração, tu está próxima de encontrar a velocidade, concorda comigo? Sim. Claro, porque velocidade tem a ver com aceleração, né? Vovô ateu. Uhum. Tá. Aí teria que descobrir primeiro a aceleração. É, começa por aí. Tá. Uhum. Eu não sei fazer muito bem essa. Ah, filha, tu sabe que força é massa vezes aceleração. Tu sabe a força, tu sabe a massa. Qual que é a aceleração? A força é 18 e a massa é 2. Então quem que é a aceleração? 9? Pronto. Agora tu sabe também que sabe várias coisas, por exemplo, V igual a V0 mais AT. Você sabe também o sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Você sabe Torricelli, que é uma expressão que não envolve tempo, talvez seja interessante aqui, né? Uhum. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então você tem essas equações. É, na prática, jogar nas equações, certo? Certo. Então, tu tens o deslocamento, né? O deslocamento total foi 6, é o que diz o gráfico. Ou pelo menos, né, o deslocamento que tu tens que trabalhar aqui é onde existe um regime de movimento retilíneo uniforme.
Desculpa, movimento retilíneo uniformemente variado, que é onde tu tens aceleração constante, ou seja, do 2 ao 6. Antes do 2 não é constante, anda ali a aceleração. E na física, a gente só trabalha com acelerações constantes. Então vamos dizer assim, a sua posição inicial é 2 e a sua posição final é 6, ok? Ok. Porque é o que tu tens, né? Tipo, apesar de não começar no 0 aqui, né? O MRUV começa no 2. Essa é a questão aqui. Então, por isso tu errou, porque não é de fato muito simples perceber isso, né? Então eu vou ter que usar sorvetão? Me diz você tem alguma informação de tempo aí nesse gráfico? Não. Então você não pode usar sorvetão. Tem que usar Torricelli. Mas Torricelli também não usa delta S? Delta S não é delta T. Ah, tá, é distância. Delta S é a distância e isso eu comentei contigo ali que vai do 2 pro 4, né? Desculpa, do 2 pro 6, então delta S é 4. Tá. Ah, é, a velocidade inicial é zero? A velocidade inicial, depende, né? Boa pergunta, né? Boa pergunta, cara. Qual que é a velocidade aqui, né? Caramba. Não é que parece que tá faltando essa informação mesmo? Que ele deveria dizer qual que é a velocidade desse carro ali em 2. E ele não fala isso. De fato, você precisa dessa informação. O problema é que, olha, teu professor errou essa questão, tá? Definitivamente tá errada. Ele acho que teve uma ideia que não foi legal aí. Acho que daria para propor qual que é a velocidade, mas não é assunto de ensino médio. Ele está dizendo repouso ali, vamos considerar que a velocidade inicial é zero, tá? Então é isso, falou repouso, velocidade inicial zero, beleza? Beleza. Caramba, ó, não se sinta mal de não ter conseguido fazer essa conta. Ela não dá para resolver com o ensino médio só, beleza? E mesmo para Beleza. ensino médio aí tá um nível acima. Por isso que se der treta aí, né, fala comigo que eu digo pra você se as questões estão bem escritas ou não, né? Porque essa aí claramente poderia ser anulada. Suave. Aí a resposta, considerando que a velocidade é zero, daria 8,4, porque seria tipo a raiz de 72, que daí eu tive que fazer na calculadora, isso que eu não sabia. Bem, então é isso. Só essa continha mesmo. Tá. Pra próxima? Uhum. Então deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a próxima. Isabelle. Vamos ver aqui, senhorita Isabelle. Vamos pegar agora de um outro semestre, né? Porque daí tiver toda a matéria, assim, mais ou menos. Nossa, velocidade de escape. Essa aqui parece mais legal. Mais simples e mais útil e mais talvez seja cobrada na prova. Que é a do avião ali. Tá. Acho que essa aqui é mais razoável de ser cobrada na prova.
Dá uma olhadinha no que tá rolando aí, me diz se tu sabe fazer. Vai ter que daí fazer MG, não é? Pra descobrir o peso. Vai ficar O duas. peso é massa vezes gravidade, exatamente. Vai ficar 20 newtons. 20 newtons, exatamente. Agora, bem como o tempo que o bloco leva para atingir o solo. Muito bem, você tem a altura que ele caiu, né? Então você já tem informação suficiente para saber o tempo que demora. Bem, primeiro, você tem a altura e você quer o tempo. E é um movimento acelerado, né? Então, se tu quer o tempo, tu tem que usar alguma equação que envolve tempo. Se tu tem a altura, tu tem que usar alguma equação que envolve a altura. Então, aqui tem as duas coisas ao mesmo tempo, é sorvetão. Beleza? Beleza. Daí tu só precisa identificar quem que é a velocidade inicial. E pronto, né? Já que ele não dá velocidade inicial, é só, tipo, desconsiderar. Não, ele falou qual que é a velocidade inicial. Opa, você pegou férias aí, hein? Você pegava essas coisas mais rápido antes, hein? Repouso, meu. Repouso, a velocidade é zero, né? Tá. Velocidade inicial é zero, você tá em repouso. Certo? Certo. Certo. Então é zero. Então, na prática, né? Tua equação vai ser simplesmente, vamos dizer assim, o ΔS, né, o deslocamento, igual a gt quadrado sobre 2, né? Tá. Vai dar. O tempo é 2 segundos? O tempo é 2, vamos ver. 20, vai 2 multiplicando 40. Passo 10 dividindo 4, faz raiz quadrada 2, exatamente. E agora a distância que o bloco percorre durante o último segundo. Muito bem. Então, novamente, supostamente, estamos a falar de novamente, né? ΔS e tal. Só que agora no último segundo, né? Então tu queres algo something like that, assim, ó. ΔS igual a G delta T ao quadrado sobre 2, né? O problema é que, bem, tem algumas formas de abordar esse problema, já é um pouco mais complexo, tá? Porque se tu quer no último segundo, tu calculou que caiu por quanto tempo? 2 segundos, né? Uhum. Isso. Então, no último segundo, quando começa o último segundo, já passou um segundo, né? Esses são 2 segundos, concorda comigo? Sim. Certo. Então vamos considerar que o movimento começa ali, né? Quando tá nessa situação ali do último segundo. Então, para isso, né, a gente tem que construir uma equação do último segundo, vamos chamar assim, né? Então, tu tem que saber quem é o S0 dessa equação, quem que é a velocidade dessa equação. E, bem, a aceleração você já sabe que é a aceleração da gravidade. Bem, vamos
Vamos então descobrir qual que é a posição do corpo depois de 1 segundo de queda, beleza? Vamos usar aquela equação que tu falasse, 10, né? Vezes 1 segundo ao quadrado, dividido por 2. Então, em 1 segundo de queda, ele caiu 5 metros. Alguma dúvida? Não. Não, só esse cara é 0, esse cara é 0. Então, a gente descobriu que ele caiu 5 metros. Tudo bem? Tudo bem. Parece que é só isto. Agora, sabemos a posição inicial. Nesse último segundo. Vamos descobrir qual é a velocidade. Vovô ateu. V igual a V0 mais AT. E caiu por 1 segundo, a aceleração inicial é 0, 10t, ele está com velocidade, o t é 1, né? Ele está com velocidade 10. Então, depois de 1 segundo de queda, ele está com 10 metros por segundo de velocidade, beleza? Beleza. Então, tu tens essa informação nova aqui para a queda a partir de 1 segundo e essa aqui, que vai ser claramente a posição inicial e a velocidade inicial. Agora tu pode criar uma nova equação, sorvetão. Só que, né, começando aí depois desse primeiro segundo de queda, com esses dados que eu acabei de colher, beleza? Beleza. Então, beleza, faz aí, moça. Continua na resposta, me fala. Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, porque tá dando, tipo, o tempo, tipo, a raiz cúbica. Tu não queres achar o tempo. Tu já sabe o tempo. O tempo é 1 segundo. A escúbica é doideira mesmo. Tu queres a distância, sacou? Certo. Queres saber quanto que ele andou. Tu quer o S, então. O tempo tu tem, é 1 segundo, e as outras informações eu fiz aqui pra você. Suave. Show. Tua prova é amanhã? Não, é na quinta. Quinta? Ah, não, quarta. Dá 15? Ah, não dá 15, não. Não deu 15, eu pensei que daria 15. Mas então, de novo, se tu chegar a outra resposta. Dá 20, não é? Então, S é igual a posições iniciais dele, 10, mais a velocidade inicial, 10t, e a gente quer que ande por 1 segundo, então. Mais a gravity, vezes 1 segundo, dividido por 2. Então, a posição dele, né, se liga, vai ser 10 mais 10 mais 5, 25. Só que como o problema pede deslocamento, a distância que o bloco percorre, né, quanto ela se deslocou, então, em outras palavras, né, em português bem falado. Se ele começou, putz, coloquei 10 onde não era, né, que era 5. A posição inicial era 5, não era 10. Então aqui é 0. Então significa que ele saiu da posição 5 e foi para a posição 20, então significa que o deslocamento dele nesse último segundo, já que ele foi do 5 para o 20, tu tem que concordar comigo que foi 15 metros, né? Entendi. Beleza.
Então era um problema que demandava um pouquinho mais de visualização, né? Não era só jogar na fórmula, era dar uma pensadinha. Pode crer, mano. Vamos pegar a próxima aí. De outro cap. Ou vamos ver se tem alguma coisa de bloquinho aqui. Ó, essa aqui é legal, ó. Essa aqui é de bloquinho, é legal. Provavelmente vai cair dinâmica na tua prova. Pô, mano, eu ainda não acredito que tu... Coisa, né, cara? Eu fiquei com a média anual de 5,6. Eu precisava de 6,5. Aí na prova eu vou ter que tirar 4,4 de 10. Sério, louco. Só então. Monstro consegue. Bem, porque não é possível. É muito boa, cara. Tá. Então, eu acho que o diagrama de peso, a tração vai ficar nesse cabozinho que tá ligando. Apesar que ele tá falando do bloquinho menor, né? A tração vai ficar entre o cabo que liga o carrinho e o cubo. Aí a força-peso vai ficar embaixo, tipo a setinha para baixo. A normal vai ficar uma setinha para cima. E a força de atrito a setinha para a direita, onde está o grau. 37 graus. Isso. Pra esquerda, né? Porque o bloquinho tá indo pra direita, então a força de atrito é pra esquerda, né? A força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento, né? Beleza? Entendi. Beleza. Beleza, agora tu tem que calcular o módulo das componentes ortogonais da tração. Então a tração tem componentes ortogonais, de fato. Uma para cá, para cima, e outra para a direita. Então essas duas somadas, né, essa componente que a gente pode chamar de Tx e essa de Ty, elas somadas formariam o vetor tração diagonal que nós temos ali, né? E uma vez que nós soubermos, né, alguma coisa de física aqui, sai fácil, né? Por quê? Porque, bem, a gente tem força diagonal. Se a gente não fazer decomposição, provavelmente não vai conseguir resolver o problema, né? Eu fiz aqui para você. E nós concluímos juntos aqui uma coisa bem clara, né? O objeto não está voando, concorda comigo? Ele não está nem subindo nem descendo. Então, significa que todas as forças na vertical se anulam, concorda? Sim. Porque se elas não se anulassem, ou ele estaria subindo ou ele estaria descendo. Muito bem. Agora, segundo a lei de Newton, então, né? Somatório das forças igual a MA, mas como não está subindo nem descendo, o MA é igual a zero, né? Então, o somatório de todas as forças no eixo vertical é igual a zero. Quais são as forças do eixo vertical? A força de atrito Y, e... né? Y, tu quer dizer? Isso. Isso. E... X? Forças verticais. Forças que estão na vertical ali. Quais que tem? Tem TY, que mais? Ah, tá. Tem TY, tem a força-peso Uhum. e tem a normal. Isso. Então são essas as forças verticais. Pronto. E todas elas somadas são iguais a zero. A questão é que tem forças que estão para baixo, elas são negativas, e tem forças que estão para cima, elas são positivas. Certo. Certo. Então você faz tudo isso, vai ter uma equaçãozinha que envolve TY. Ótimo. Nós queremos. Quanto mais informações para o T, mais próximo da resposta. Mas aí eu somo todas? E diz que é igual a zero, né? Porque ele não está nem subindo nem descendo. Só que não dá tipo a força normal.
ele dá, tipo, a intensidade, que é 1000 newtons. Não importa. Escreve. Porque quem disse que tu vai usar só a equação da força vertical? Tu também vai ter que usar a horizontal. Vai ser um sistema de equações, entendeu? Entendi. Começa Mas eu não escrevendo. entendi os valores que eu tenho que somar. Porque ele é, tipo, a distância, o peso e tal. Só que, tipo, não entendi, tipo, que valores que eu tenho que somar para dar zero. Somatório das forças se o objeto não se move é igual a zero. Então, normal tá para cima, peso tá para baixo, TY tá para cima. Essas são as únicas forças verticais, então todas elas são iguais a zero. É isso, é só isso. Beleza? Beleza? Depois se preocupa com o valor de cada uma. A gente vai Ah. ter que resolver um sistema, não tem jeito. E, de fato, aqui não tem informação suficiente para encontrar tudo. Tá? Agora, tu tens que escrever a equação para o eixo X. Eu fiz para o Y aqui. Agora, verifica as forças que agem no eixo X e faz a mesma coisa. E tem que concluir uma coisa aqui também, né? Ele está falando aqui. Ele está falando sobre se o carrinho está se mexendo com uma determinada velocidade. Pô, cara, o teu professor escreve muito mal essas questões, velho. Ele não pode passar um problema desse sem falar que se o caixote ele tá parado, quer dizer, quero dizer, se ele tá com velocidade constante ou se ele tá acelerado. Não tem como. A questão é, eu sei que não tá acelerado, mas ele devia ter dito, entendeu? Porque se tivesse aceleração, tu teria mais uma incógnita e seria impossível resolver o problema, tá? Tá. Então, tu pode ter certeza que ele não tá acelerado. Então, com essa informação que eu acabei de te dar, que é extra, não tá no enunciado, tu podes escrever a equação da soma das forças em X, beleza? Beleza. Também vai ser igual a zero, né? Já que ele não tá acelerado. Pô, teu professor tá de sacanagem. Aí vai ser força de atrito mais Tx igual a zero? Mais tração. Menos, né? Menos. Ah, é menos. Uma tá pra esquerda, a outra está para a direita, né? Então elas têm que se igualar, certo? Senão teria aceleração. Isso que é o equilíbrio na física, sacou? Todas as forças numa determinada direção somadas tem que dar zero. Claro que quando eu falo somadas, eu não estou dizendo sinal de mais, mas juntas, né? Juntas. Para que dê zero, alguma vai ter que ser negativa, né? No caso aqui, a negativa é a força de atrito, porque tá para a esquerda. Então vai ficar menos Tx, mais força de tração. Isso. Tá. E agora? Agora resolve o sistema. Joga todos os valores que o enunciado te deu e tenta resolver o sistema. O enunciado de fato não te deu N, muito bem observado. Ai, minha caneta tá com a pilha acabando, velho. Não deu N, mas ele deu P, né? Uhum. E é 200 quilos. Pô, por que ele falou 100 metros aqui? Talvez ele vai pedir módulo da força normal, não vai pedir trabalho. O teu professor comeu bola aqui, velho. Comeu uma bola. Ah, peraí, por meio de um cabo inextensível de massa desprezível com intensidade de 100 newtons. Ele deu alguma coisa já sobre a tração, ele falou que a tração é 1000 newtons, desculpa. Ele deu algumas informações aí, meu. Vamos lá, massa vezes gravidade. Ó, dá pra achar normal. A massa vezes a gravidade. Pô, dá pra achar normal, meu. Vai dar Vacilou aí. 2000. Não percebeu. Ah, vamos lá, 200 quilos vezes a gravidade, que é 10.
E agora mais a normal, que é... Quanto que era? 1000 newtons. A normal não, a tração. A tração é 1000 newtons. Se está escrito no enunciado. E a coisa é, como é a tração em Y, a gente tem que fazer seno do ângulo, por decomposição de triângulos. Regrinha do seno, cosseno e tangente. Como o ângulo é 37, o seno de 37 é 0,6. Como ele não está voando, continua sendo igual a zero. Daí vai ficar 20.000, menos 20.000, na verdade, mais 600. Menos 20.000 mais 600. Então vai ficar 19.400. Beleza? Pode fazer a subtração e passar para o outro lado. Achei normal. Agora tem que pensar, né? Porque agora que a gente tem a tração, que eu verifiquei lá no enunciado, dá a tração. Então a gente tem aqui talvez uma equação de x que possa ter uma aceleração. Apesar de que, ainda falta o teu professor deixar mais claro esses probleminhas aí. Bem, força de atrito é negativa, né? Então vamos pôr a outra primeiro. Tx menos a força de atrito, agora eu não sei, né? Se tem ou não a aceleração, então eu vou colocar massa vezes a aceleração. Agora eu posso encontrar caso tenha. Veja, esse aqui, né, cara? Esse aqui é o TY, tá? Então é uma parte da resposta da B. Agora eu vou escrever o TX, que vai ser a mesma coisa. Vai ser 1000, só que vezes o cosseno, porque em x é cosseno. O cosseno de 37 é 0,8. Então essa é a componente x que ele pede na B. Ok? Beleza. Força de atrito, quem é? É μ vezes a normal. Igual a massa dele, que é 200. Vezes a aceleração, que a gente pode calcular agora, apesar do enunciado não pedir, né? Então vai ficar 800 menos o 0,1 que ele falasse, vezes a normal, que é 19.400. Igual a 200 vezes A. Cara, que enunciados ruins, hein? Teu professor deveria copiar de livro se ele não sabe fazer questão. É o que eu faço. Eu sou humilde. Eu tenho noção que se eu bolar uma questão, talvez eu não pense em tudo. Teu professor não é humilde. Vai lá, resolve essa conta aí e encontra a aceleração, por favor. Beleza. Dá menos 5,7? Sério, só isso? Porque quando você faz 1940 menos 800, vai dar 1140. Aí você passa o 200 de... 1940. É. Ah, sim, daí tu diminui, né? É. É isso aí. Aí sim, aí sim. Show! Tirando que tá mal escrito, razoavelmente interessante. Então tu lembra? Decomposição, né? Quando tu tens uma força diagonal, tu tem que decompor. Então tu precisa saber o ângulo para na componente x usar o cosseno do ângulo e na componente y usar o seno. Isso é quando são forças aleatórias. Quando for a força peso é o contrário, tá? Tu tem que decorar isso, senão vai ser muito ruim tu pensar na hora da prova. Quando tu estiver falando de decomposição de força peso, isso ocorre bastante em planos inclinados, bloquinhos em planos inclinados. O P de X é seno e o P de Y é cosseno. Pô, cara, tem muita conta, velho. Não é possível. Exame é exame, né? Bota fé que você pegou o exame. Faz sentido nenhum. Você é uma das alunas que mais faz as coisas aí. Eu vou bem durante o bimestre. Tipo, nas provinhas que eu tenho, simulado, FUVEST, esses negócios. Só que na hora da prova, minha nota não é tão alta. Aí isso prejudica mais porque
a prova vale 3 e o resto das provinhas vale tipo 1. Então acaba valendo mais. Bizarro. E aí, como é que faz essa? Vamos ver. Vai ter que fazer tipo delta L igual a C vezes. Ixi, calma. C vezes delta T vezes o Primeiro a gente tem que comprimento, né? entender que o que está rolando aqui é uma variação de tamanho, né? Então existe a equação da variação de tamanho lá, certo? Certo. Que é ΔL igual a alfa L0 ΔT, né? Coeficiente de dilatação linear vezes comprimento inicial vezes variação de temperatura, né? E daí é isso, né? Agora é só pôr na fórmula. Aí o alfa, ele é. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Veja que é o que está sendo pedido, né? Tá. Então talvez tu já tenhas informação suficiente para encontrá-lo, né? Então vai ficar. Daí é só escolher qualquer ponto do gráfico, né? Isso aí. Vai dar 0,02? 0,02 normalmente é um valor baixo para coeficiente de dilatação. Normalmente é baixo. Mas tu tá dizendo? Bem, eu vou fazer a conta aqui, né? Vamos lá. A fórmula que eu acabei de te falar é ΔL igual a alfa L0 ΔT. Certo? Certo. Esse gráfico apresenta a variação ΔL no... Ó, esse detalhe eu acho que tu errou, tá? Milímetro. Ah, é. Então se tu pegou aqui 20 milímetros, é 20 milímetros, né, tia? Então é 20 vezes 10 a menos 3, né? Igual a alfa. O L0 ele tá falando que é 1 no enunciado e a variação... Pô, falei besteira, né? É 20 ali é a temperatura. Mas é outra coisa, né? Eu vou pegar o 0,4, né? Eu vou pegar esse ponto aqui e esse. Então 0,4 delta L, né? 0,4 delta L. E a variação sim que é 20. Beleza? Então por isso que eu coloquei 10 a menos 3, porque né, mili, né? Dividir por 1000, certo? Tá aqui, tá escrito aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, então o alfa, né? Vai ser o
0,4 vezes 10 na menos 3 a dividir por 20, certo? Bem, dá para brincar de algumas formas aqui. Pô, 0,4 é 4 vezes 10 na menos 1. Regrinhas de potência. Eu acho que tu é boa em regra de potência. E 20 é 2 vezes 10 na 1, né? Então vai ficar, 4 divide por 2 dá 2. E bases iguais somos expoentes, né? Vai ficar 10 na menos 1, menos 3, menos 1, o que vai ficar 10 na menos 5. 10 na menos 5 graus inverso, né? Acho que essa é a unidade do coeficiente de dilatação. Agora sim, o coeficiente de dilatação normalmente é um número bem baixo. Então, por isso que eu achei estranho a hora que tu falou, entendeu? Eu já estava imaginando, deve ser estranho isso. Eu errei as potências. Eu não tinha visto o 10 a menos 3. Ah. Pode crer, bro. Vamos lá. Vamos para a próxima. Não, próxima não ainda. Tem coisas a serem feitas aqui. Vamos dar uma olhadinha aí nessa B. Provavelmente segue a mesma lógica. Agora que tu tens o alfa, né? Agora que tu tens o alfa, tu podes então fazer o que ele pede ali. Tá. Dá 19,6? A variação de temperatura foi de 19 graus. Isso. Parece razoável. Ele aumentou 20% ali não, 2% ali do tamanho, não precisa de tanta variação de temperatura, né? Então, beleza. Faz essa análise heurística aí quando tu for fazer essas continhas, né? Porque isso ajuda bastante a tu não cometer algum erro muito grosseiro. Vamos ver aqui a última página que você me enviaste. De novo esse avião, meu. Tem um documento que eu mandei 2 vezes sem querer. Sim, o último. Máquina Jetwood eu acho legal nós dar uma olhadinha, porque ela parece fácil, né? Parece igual a todas as outras coisas, mas não é bem assim, não. Às vezes é uma máquina Jetwood. Isso mesmo. Não confunda com isso. Dá uma olhadinha aí e vê se tu sabe o que tem que fazer. Os segredos, os detalhes macabros aqui, me diz. Tem alguma fórmula certa pra usar? É força. Então tem que usar coisa com força, né? Então, esse F igual a MA? Só que tu tens que fazer a equação para cada um dos blocos, né? Tá. Bloco, segundo bloco e vai relacionar elas como for preciso para encontrar o que está pedindo. Depois que eu descobri a força de cada um dos blocos, aí eu preciso calcular a força do sistema para descobrir a aceleração do sistema? Calcular a força do sistema é um jeito, mas talvez tu não precise pensar assim, tá?
Por quê? Porque a aceleração do sistema é a aceleração de cada bloco, certo? Porque os dois blocos têm a mesma aceleração, senão não seria um sistema. Certo. Então tu vai poder resolver um sistema de equações. Porque além de tu não ter aceleração, tu também não tem atração, certo? Certo. Isso. Então tu tem duas equações com duas incógnitas. É isso. Mas a aceleração não seria 10? Por que seria 10? Porque não tem alguns casos que a força gravitacional é o mesmo valor da aceleração? Quando é queda livre, tá rolando queda livre aí ou tem um bloco segurando o outro? Eu tô vendo um bloco segurar o outro, né? Então não é livre. Tá. Então, mas a tua análise é boa porque a gente espera, então, que a aceleração seja menor que a da gravidade, né? Já que tem Sim. alguém atrapalhando, né, a aceleração da gravidade. É que eu fiz a conta, deu 10. Só que eu sei que não é 10 Tá porque... errado, é claro. Cadê a atração? Não tem como ter dado 10 sem atração. Tu desenhou a atração? Não. É, tem atração, tem um fio, né? Tem uma corda, tem que ter atração. E a atração é a mesma, né? Tá, porque é a mesma corda. Então tem atração aqui, tem atração aqui. Tem o peso do B aqui, tem o peso do A aqui. E sim, o sistema tem uma aceleração, só que essa aceleração ela é a mesma para todo mundo, né? Isso que é bom. Então tem duas coisas que tu não sabe o valor, atração e aceleração. Tu tem duas equações, uma pro bloco A, uma pro B. Então tu tem informação suficiente para encontrar o que o problema está pedindo. Qual que seria a fórmula da atração? Tem fórmula atração, é usar a segunda lei de Newton. Somatório das forças igual a MA. Mas aí dá 10, não dá? Porque vai dar tipo 500 sobre 50. Não, não dá 10. Olha lá, qual que é a equação do bloco A? Diz. Não seria tipo F igual a 30 vezes a F igual? aceleração. Não, não. Começou mal, muito mal já. A segunda lei de Newton diz: o somatório das forças é igual a MA. Certo. Agora a gente vai fazer isso para o bloco A. Quais são as duas forças que agem no bloco A? A atração e o peso. Essas duas forças é igual a MA. Massa do bloco A vezes a aceleração dele. Agora tu tem que fazer o mesmo no bloco B. Certo. Certo? Então não tem fórmula para atração. Pois é utilizar a segunda lei de Newton. A equação tem fórmula. Toda força tem fórmula, na verdade, pouquíssimas forças têm fórmula. Mas o problema da máquina de Atwood não é isso. Isso aqui já era para ser um tanto trivial. O problema é como considerar a aceleração aqui. Por quê? Porque, vamos lá, vamos supor que eu coloquei aqui, a tração é positiva, né? Por bloco vermelho, muito bem. A tração é positiva
e o peso é negativo. Então, de certa forma, eu estou considerando que o bloco vermelho, que o bloco A está subindo. Pode ser que sim, pode ser que não, não importa. A questão é, se eu estou considerando que para cá é positivo, então no outro bloco, o positivo vai ser para baixo. É como se o sistema estivesse rodando no sentido anti-horário, certo? Poderia Certo. ter escolhido o contrário, não tem problema. Não vai ter erro nenhum. Só que se tu escolheu uma coisa para um bloco, tu tem que ter a mesma lógica para o próximo. Então, por isso que tem que ser PB menos T, que agora, então, se esse sobe, esse aqui desce, então para baixo é positivo aqui para o outro, igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Agora sim, né? Agora sim você tem duas equaçõezinhas com as duas mesmas incógnitas. Né? As duas coisas que você não sabe aqui é a aceleração e a tração, né? Que por sinal é uma delas o problema está pedindo. Então pode focar só na aceleração, encontrar a aceleração. Mas aí fica duas incógnitas, não fica? Que é a tração e desaceleração? Se tu resolve um sistema, não. Num sistema a gente isola uma incógnita e joga na outra, ou soma as equações. Se por acaso tu somar essas duas equações aí, as trações desaparecem e sobra só a aceleração, que é o que tu queres. Tá. Eita, tá acabando o tempo. Então aqui é isso, ó, tá? Eu recomendo numa situação como essa de máquina de Atwood, tu sempre soma, tá? Somando, máquina de Atwood sempre vai acontecer isso. Tu sempre pode somar as duas equações e a tração desaparece, beleza? Beleza. Daí sobra só a aceleração, que no caso aqui é o que ele está pedindo. Daí, se ele pedisse também qual é a tração, o que tu tem que fazer? A mesma coisa que tu fazia lá na escola no oitavo ano. Você vai fazer o quê? Você vai simplesmente pegar esse valor de aceleração e jogar em qualquer uma das equações. Daí tu encontra o valor da tração, beleza? Beleza. Show de bola, pô. Muita coisa que a gente não viu, né? Infelizmente a gente começou já no fim da matéria.